Bom dia, Brasil! Tudo bom, galerinha? Então vamos lá, finalmente eu consegui fazer a minha aula de clima para vocês, tá? Então hoje a gente vai falar sobre o clima do planeta. A gente vai dar uma introdução de clima, tá? E aí vocês só acompanham o slide. Depois vocês leem, por favor, a primeira e a segunda página da apostila do capítulo G2, tá? Que vai estar falando sobre clima. Então, para entender clima, né? Eu vou trazer para vocês essa introdução, né? Então, o clima ele vai ser o comportamento das condições atmosféricas de determinado lugar por muitos anos sucessivos, tá? E aí, eu vou trazer aqui então a diferença de tempo e clima, né? Então, segundo o INMET, né, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, existe diferença entre o tempo e o clima, porque o tempo, na verdade, ele vai ser o estado físico das condições atmosféricas em um determinado momento e local, tá? Isto é, então, ele vai ser a influência, né, do estado físico da atmosfera sobre a vida e as atividades do homem, por um curto momento. O entendimento, então, de clima, né, de um lugar vai depender dos estudos do comportamento do tempo durante pelo menos 30 anos, tá? Das variações da temperatura, da umidade, o tipo de precipitação, a sucessão das estações do ano, se é um local que é clima é seco ou é úmido, beleza? Então, por essa razão, né, o clima ele vai ser definido pelo Sorry, né, que é um autor famoso, como uma sucessão habitual dos tipos de tempo num determinado local da superfície terrestre, tá? Enquanto o tempo vai ser apenas o estado da atmosfera de um lugar em um determinado momento, tá? Então, o clima ele vai ser uma sucessão habitual, vai ser assim, durante 30 anos, 40 anos, então definiu o clima daquele lugar. E o tempo é só um pedaço, um momento de como que está o estado da atmosfera naquele determinado lugar, ok? Aí a gente vai trazer então, primeiro, né, para entender clima, os elementos que compõem o clima. E depois eu vou trazer os fatores que, né, os fatores que influenciam o clima, né? Então, os elementos do clima, né, eles são os atributos básicos que servem para servir para definir o tipo climático de uma determinada região, como por exemplo, temperatura, pressão atmosférica e umidade. Então, vamos falar da umidade primeiro. Ela vai estar relacionada à quantidade de vapor de água que vai estar presente na atmosfera de um determinado instante e que ela vai poder ser expressa em valores absolutos ou relativos. Quando a gente fala de uma umidade absoluta do ar, né, é a quantidade de vapor de água que tem no ar. E a gente sempre vai trabalhar com ela daí em gramas. Quando eu falo sobre a umidade relativa do ar, né, ela vai ser obtida através da relação da umidade absoluta, que é a quantidade de vapor que tem no ar, né, e o ponto de saturação. O que é o ponto de saturação? O que é saturado? Quando a gente fala saturação, é aquilo que está cheio, carregado. Então, o ponto de saturação é a quantidade máxima de vapor de água que o ar vai conseguir reter, que ele vai conseguir segurar, tá? Em determinado local e momento. E aí ela vai ser sempre expressa em porcentagem, tá? A relativa. E a absoluta vai ser em grama. Então, quando a atmosfera, né, a umidade ela atinge um ponto máximo de saturação, ela vai liberar água, né, que vai cair, né, sobre de forma de chuva ou outro tipo de precipitação, granizo, neve, beleza? Então, gente, a umidade, né, vai ser esse processo da evaporação e o quanto que consegue segurar é, esse vapor da água na atmosfera até que ele precipite. Então, nada mais é do que o ciclo da água. Lembra lá do ciclo da água no sexto ano? Então, a umidade, né, vai relacionar com isso. Por exemplo, olha na imagem a seguir. Ó, segue o mouse. A água do oceano vai evaporar, vai condensar, né, devido ao calor do sol penetrando na Terra. Vai condensar, vai formar nuvens.
E aqui já nuvem já é vapor d'água, tá? Mas está precipitando aqui? Não tá. Por quê? Porque ela não ainda está ela não está ainda no valor na relativa, tá? Aí ela vai continuar, aí aqui ó, vai subindo também, continuando evaporando água do continente e vai formando nuvem. Aí uma hora ela não vai aguentar mais segurar esse vapor d'água e vai precipitar, tá? Em forma de chuva, de neve. Vai cair de novo no solo, vai cair nos rios, vai preencher o lençol freático e vai voltar para o oceano e é o ciclo da água, continuando sem parar, ok? E a pressão atmosférica? Como a pressão atmosférica está envolvida com o clima, né? A pressão atmosférica, então, vai ser uma força que é provocada pelo peso do ar, né, sobre uma superfície, porque vocês sabem, né, que existe a gravidade, é um peso ali sobre a gente o tempo inteiro, que não deixa a gente flutuar. Então a gente fica preso na Terra. Então essa força ela vai provocar um peso do ar sobre uma superfície, que no caso é o continente, né? E esse valor vai ser expresso em milibares, ou MB, né, que é a sigla do milibares. Em regiões onde as temperaturas são mais baixas, a pressão atmosférica é maior, pois as moléculas de ar estão mais concentradas. No entanto, em regiões mais elevadas, de menor temperatura, também há menor concentração de moléculas de ar. O ar fica mais rarefeito, e neste caso, então, será menor a pressão. Então, eu trouxe, quer ver, um exemplo da praia. Aqui em São Paulo, a gente está a 750 metros de altitude, né? Então, ou seja, a coluna de ar vai ser menor, a pressão atmosférica está menor aqui, tá? Agora, em Santos está no nível do mar, então a pressão atmosférica é muito maior. É só olhar pela imagem, né? Segue essa barra aqui, tá? Então quanto mais alto, né, tiver, né, quanto mais próximo de contato da superfície a pressão atmosférica tiver, ela vai ser menor. Quando ela estiver mais longe do contato com a atmosfera, ela vai ser bem maior, ok? E a temperatura, tá? Vamos lá. Então a temperatura ela vai ser sempre medida em graus Celsius, sempre. Pelo menos uma condição, pelo menos aqui na América do Sul, né? Na América do Norte às vezes ela é medida em Fahrenheit, tá? E a temperatura ela vai registrar o calor da atmosfera de um lugar, cuja variação vai depender então da sua localização e da circulação da atmosfera. Aí, gente, eu trouxe essa imagem aqui, tá? Prestem bem atenção. Então, o que vai ser a temperatura? Aqui ele está falando das médias globais do ano. Ele não acabou de falar aqui, ó, vou voltar. É o calor da atmosfera de um lugar cuja variação depende da sua localização e da circulação atmosférica. Então, olhando aqui na imagem, essa imagem está mostrando para a gente imagens, né, da temperatura da média global de dezembro, ó, December, ok? Em dezembro, o que é mesmo aqui no hemisfério sul? Verão. Então, olha como que está quente essa faixa litorânea, essa faixa equatorial aqui, ó, tá? E no norte, o que é? É inverno. Olha como que tá azul. Olha aqui a fita da temperatura, ó, tá? Então aqui a gente está em torno de 25 a 30 graus, 35 graus, mais ou menos, tá? Então a temperatura, né, ela vai oscilar, tá? Conforme vai passando o ano. Lembra das estações do ano? Então, a posição da Terra em relação ao Sol, então ela vai oscilar. Então, por que nessa faixa aqui está mais quente em dezembro? Né? Porque está mais reto, né, a inclinação do Sol, tá? E aí, é legal, queria que vocês depois, eu vou passar o link, que vocês entrassem no site do INPE, na CPTEC, tá? CPTEC é um site só de climatologia e lá vocês conseguem ver todos os tipos de mapas possíveis climatográficos, tá? Esse mapa eu tentei achar, esse aqui, o GIF dele, porque o que eu queria que vocês vissem, tem um GIF dele que ele vai subindo
conforme vai passando os meses, ele vai mudando essas cores aqui, ou seja, aqui, por exemplo, em junho, nessa época do ano, aqui ele vai estar mais azul e aqui ele vai estar mais vermelho, mais laranjado. E ele vai automaticamente, sabe, rodando, passando para mostrar a mudança da temperatura média global no decorrer do ano. Eu tentei achar na CPTEC, mas eu não estava conseguindo. Depois eu vou procurar com calma e vejo se eu consigo mandar para vocês. Mas vale a pena entrar no site do INPE. Lá vocês conseguem ver tudo sobre clima, temperatura, sobre previsão do tempo, sobre as massas de ar que a gente vai falar daqui a pouco. Beleza? Então existem, né, os fatores do clima que vão determinar o clima. São fatores que determinam o clima dos lugares. Então, os fatores eles vão ser um conjunto, né, de fatores climáticos. Ele vai definir um tipo de clima de um determinado lugar, né? Ressalta-se que esses fatores também eles não podem ser estudados isoladamente. Vocês vão entender o porquê daqui a pouco. Para a definição de um clima, mas sim de uma forma integrada. Tudo que eu falar a partir desse slide, né? Todos os fatores que eu falar a partir desse slide, eu não consigo relacionar ele sozinho com o clima. Todos os fatores que eu disser aqui agora, todos eles se relacionam para poder entender clima. É uma coisa que não tem como dissociar, tá? Então, os fatores climáticos que a gente vai trabalhar, então vamos lá, vamos por partes, tem bastantinho, tá? O primeiro vai ser a latitude. Lembra da latitude? As linhas imaginárias horizontais, os paralelos, né? Ela interfere na incidência de raios solares recebidos por determinada região. Por que que eu falei para vocês naquela primeira aula que eu tinha que explicar primeiro zona térmica, para depois explicar clima? Aqui está a resposta. Se eu não tivesse explicado zona térmica para vocês, que é a incidência de raio solar, vocês não iam conseguir entender agora os fatores climáticos. Olha lá. Então ela vai interferir na incidência de raios solares recebidos por determinada região. A Terra recebe a mesma quantidade de raio solar? A incidência de raio solar é igual na Terra? Não é, né? A gente viu isso aí, devido à inclinação do eixo da Terra. Ou seja, em latitudes mais altas, né, a temperatura vai ser menor. Automaticamente, o clima vai ser menor. Por quê? Porque ele está em grandes latitudes, porque o Sol vai refratar mais, ele não vai incidir da mesma forma que ele incide, por exemplo, no Equador, que recebe maior quantidade de raio solar, né? Perfeito, tá então? Lembrados disso? Então, consequentemente, as temperaturas médias, aquele mapa que a gente viu lá que eu mostrei de dezembro, desses lugares próximos ao Equador, sempre vai ser maior, tá? Praticamente o ano todo. Por quê? Né? Quanto mais afastado do Equador for o lugar, menores são as temperaturas. Ou seja, quanto mais alta a latitude for, menor vai ser a temperatura, porque a latitude do Equador é zero, tá? A latitude, então, ela é um fator responsável pela diferenciação das zonas climáticas. Leia zonas climáticas como zonas térmicas, tá? Ah lá, tropical, temperada e polar. Lembra? Agora tudo faz sentido, né? Então, aqui eu trouxe duas imagens, tá? Mostrando a incidência de raio solar, né? Ah lá, o Equador é a linha, né? A latitude zero, tá? E olha como não a incidência de raio solar não é igual, tá? Então, quanto mais alta a latitude for, menor vai ser a incidência de raio solar. Automaticamente o clima não vai ser o mesmo nas mesmas, né, aqui do que aqui embaixo, tá? Então, aí tem outra imagem que eu trouxe também, tá? Então, nós vamos ter as baixas latitudes, que geralmente vão ser de 0 a 30 graus, que vai ser na zona tropical, e que sempre vai ser o que? Um clima mais voltado para o quente, um clima mais intenso. As médias latitudes, que vai ser nas zonas temperadas, lembram? Vai ser de 30 a 60 graus. E as altas latitudes, que é de 60 a 90 graus. Ou seja, clima extremamente, né, frio, né, extremamente seco, ou pouquíssimas umidades, tá?
porque não tem incidência de raio solar quase, tá? Então não chega a evaporar nada, ok? Bom, o outro fator é a altitude, né? Também ela vai determinar o clima de determinada região. Então, quanto maior for a altitude, mais rarefeito vai ficar o ar. Então, consequentemente, a temperatura tende a ser menor, pois nessas condições as moléculas de ar em baixa concentração não conseguem reter o calor e a umidade, tá? Então, eu trouxe aqui ó, a altitude, ó, por cada quilômetro, a temperatura do ar ela vai diminuir cerca de 6,5 graus Celsius, tá? O calor irradiado pela Terra vai se tornando mais fraco, né? E o ar encontra-se mais rarefeito e a temperatura diminui. Então, esta variação vai ser responsável pela estratificação da paisagem com a altitude. Quanto mais alto, mais baixa a temperatura fica. Por isso que no topo das montanhas tem neve. O ar é mais rarefeito, não tem evaporação. Então, a água condensa direto. Ela precipita e já fica condensada, presa no topo do morro. E as massas de ar? Isso vocês têm que lembrar do ano passado que a gente estudou, hein? Elas são grandes porções de ar da atmosfera que se estendem por milhares de quilômetros. Elas formam, né, uma superfície homogênea, né, pela pressão atmosférica, e as características delas sempre vão ser quente, fria, úmida ou seca. E elas vão depender das condições do ambiente que elas se formaram e por onde elas vão passar, por onde vai ser o caminho delas. Vocês vão lembrar que a gente estudou daqui a pouco na próxima imagem. Existem 6 tipos de massa de ar. A oceânica, que ela vai ser úmida, a continental, que é seca, a tropical e equatorial, que é quente, a temperada e a polar, que é fria. Aí ele vai falar, não raro, né? Muitas dessas massas elas se encontram durante seu deslocamento, havendo então uma troca de calor e umidade entre elas, que aí a gente vai chamar de frente, lembra? Quando elas se chocam uma com a outra. E aí vem a meteorologia. Aí, ó, lembra dessa imagem? A gente estudou o ano passado. Olha aqui, ó, né? A massa equatorial continental, a massa equatorial atlântica, né? A massa tropical continental, a massa tropical atlântica e a massa polar atlântica. Eu trouxe o exemplo da América do Sul para ficar mais fácil para a gente entender, tá? Mas existem diversas massas de ares ocorrendo no resto do mundo. E aí aqui tem verão e inverno, né? Elas mudam conforme, né, a estação do ano, ok? Então, no verão, olha lá, qual vai ser mais, né, mais forte? As massas continentais, né? Por quê? O solo, a água retém mais rápido o calor. Só que o continente, ele segura muito mais tempo o calor. A água perde rápido o calor. Então, as massas do continente vão ser mais fortes, né? Elas vão empurrar, olha lá no Brasil, eles vão empurrar, né, as massas, né, as massas do oceano, ok? No verão. Então, a massa equatorial continental aqui, formada em cima da Amazônia, por exemplo, é uma massa quente e úmida, né? Que vai empurrar toda a massa fria para fora. Então, o verão vai ser bem quente. Já no inverno, né? O que acontece? A incidência de raio solar é menor, existe pouca evapotranspiração, né? E aí, geralmente, vai sofrer a influência das massas frias, né? Principalmente a massa polar atlântica, que ela vem lá de baixo do polo. E aí ela dentro do continente. Por quê? O continente não está quente o suficiente para reter o calor, tá? Então a massa fria vai vencer e vai passar e vai conseguir deixar todo o continente gelado. Vocês lembram disso do ano passado, né? Então, beleza, então. O próximo fator vai ser a continentalidade e maritimidade. Na apostila de vocês vai estar falando correntes marinhas. E aí vai estar falando desses dois. Eu prefiro falar continentalidade e maritimidade, tá? Então elas vão corresponder a maior ou menor proximidade de grandes massas de água, além de exercerem variação na umidade. Elas vão interferir também na temperatura da região. Acabei de falar aqui, ó. No verão a gente vai sofrer influência da continentalidade, porque a massa de ar dentro do continente está mais forte, e no inverno a gente vai sofrer influência da maritimidade, porque as massas que vêm do oceano estão mais intensas, tá? Então, maritimidade e continentalidade é as massas de ar do mar e do continente, tá?
Por exemplo, ó, em lugares que sofrem influência da continentalidade, localizados no interior do continente, distantes dos oceanos, há uma variação maior na temperatura ao longo do dia, com altas taxas de amplitude térmica, né? O porquê? O dia vai lá esquentando, 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 aí sei lá, hoje vai fazer, por exemplo, 36 graus. Aí, à noite vai cair a temperatura. Entendeu? De repente cai para 26 graus, né? Qual foi a amplitude térmica? 10 graus, né? Diminuiu 10 graus durante o dia, ou seja, o solo perdeu 10 graus durante o dia. Agora, vamos lá. Oh, meu Deus, eu fui pro final.